Hello, everybody. Hello to our global audience. Olá a todos. Olá à nossa audiência global. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto. Era o dia em que Scott Bessent deveria fazer o maior anúncio de todos para devastar o Irã com sanções econômicas como ninguém jamais viu antes. E, obviamente, isso teve o impacto de um pum de rato. Então, para explicar tudo isso e deixar tudo claro para todos, tenho o grande prazer de convidar nossa colaboradora, uma das fundadoras, Sabrina, que está aqui no estúdio. Olá, Sabrina. Por favor, assuma daqui e explique as notícias que estão surgindo por toda parte sobre o que está acontecendo no mundo. Sim. Então, na segunda-feira à tarde, Scott Bessent, que faz parte do governo Trump, deu uma coletiva de imprensa em que anunciou que os Estados Unidos vão impor sanções duras, severas ao Irã. E não apenas ao Irã, mas a qualquer país que, como ele disse inicialmente, esteja ajudando o Irã a contrabandear petróleo. Mas mais tarde ele admite que se trata de qualquer país que faça negócios com o Irã ou que esteja envolvido com o Irã de qualquer maneira, forma ou aspecto. Então não é apenas quem está ajudando, como ele diz, a contrabandear petróleo. E eu quero explicar às pessoas o que isso realmente significa. Durante essa coletiva de imprensa, houve várias perguntas dos repórteres que estavam lá. E uma das perguntas que surgiu foi: e a China? Os Estados Unidos também vão impor sanções à China? Is the U.S. going to implement sanctions on China as well? Because obviously they do have business dealings with Iran. Porque, obviamente, eles têm relações comerciais com o Irã. E ele disse, abre aspas, vamos impor sanções a qualquer país que não cumpra essa regra econômica do dia D que eles estabeleceram. Então isso incluiria a China, se ela continuar fazendo isso. Agora, aqui está o problema. No fim das contas, ele admitiu que o objetivo é isolar o Irã e fazer com que, se eles não quiserem fazer parte do dólar americano, não façam. O problema disso é que há países como China, Rússia e também os Emirados Árabes Unidos que têm relações comerciais com o Irã. Acho que Bahrein é outro. Ele não quis citar os países e os líderes com quem, segundo ele, Donald Trump falou hoje. Eu nem sei se isso realmente aconteceu. Este governo mente muito, mas ele disse que não iria citar os nomes. Porém, afirmou que até o fim dessa semana, vocês devem ouvir que um desses bancos foi sancionado porque não está disposto a cumprir esta nova regra. E isso levanta a questão do BRICS, porque, sabe, o BRICS já discutiu isso antes, no passado, essa possibilidade de se afastar do dólar americano. Houve até conversas alguns anos atrás sobre concentrar o comércio em yuan, certo? Então, já vínhamos falando sobre essa ideia de um mundo multipolar. E acho que o que vai surgir? Primeiro, acho que o Irã está muito preparado, Serena. Acho que eles vêm se preparando para isso há bastante tempo, para a possibilidade de os Estados Unidos, em algum momento, tentarem fazer esse tipo de movimento contra eles. Então, não acho que isso vá funcionar da forma como eles esperam. Mas acho que, no fim das contas, é isso que acontece. Quando falamos da situação econômica, acho que isso vai prejudicar os Estados Unidos. Acho que vai nos prejudicar, porque eu simplesmente não vejo a China ou a Rússia, talvez os Emirados Árabes Unidos, porque são fantoches do Ocidente. Mas não vejo esses dois países, em particular, se afastando necessariamente de suas relações comerciais com o Irã para agradar os Estados Unidos. Não acho que isso vá acontecer. Então, no fim das contas, eu acho que vai resultar disso é que vamos sentir aqui nos Estados Unidos a dor causada pelo dólar americano, porque não produzimos muita coisa aqui no país. Até mesmo alguns dos materiais usados nessas empresas, entre aspas, pequenos negócios familiares dos Estados Unidos, muitas vezes vêm de países como China ou México. E agora você ouve que Trump quer implementar tarifas contra o Canadá de novo. Nós realmente não fabricamos aqui tanto quanto fabricávamos antes. Então vamos sentir o impacto disso. E, obviamente, Scott Bessent não vai admitir isso para o povo americano.
Mas o ponto que eu quero deixar claro é que eles estão dispostos a nos fazer sentir mais dor econômica aqui mesmo, dentro de casa, do que simplesmente abandonar essa guerra de uma vez por todas. than to just walk away from this war altogether. Bem, Sabrina, como eu estava dizendo antes de começarmos, temos a honra de contar com algumas informações de bastidores. Pessoas confiam em nós, de lugares aos quais normalmente não se imaginaria que teríamos acesso. Mas temos acesso a isso, e já noticiamos aqui neste canal. E essas informações sempre se provaram corretas. Teherã não se abala com nada disso. O Paquistão também não se abala de forma alguma. Na verdade, o Paquistão, quer dizer, estou citando diretamente o ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro, porque por acaso falei com ele ontem. E ele disse, pode vir. Quer dizer, foram exatamente essas palavras, pode vir. Exactly those words. Bring it on. Now, the crazy part of all this is the following. Agora, a parte mais maluca de tudo isso é a seguinte. Trump está fazendo todo esse alarde sobre, sabe, sanções máximas. Bessent, supostamente, vai impor as sanções de todas as sanções e blá 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 e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, sabe, nada foi realmente imposto ao Paquistão. Na verdade, ele está implorando mais uma vez ao Paquistão. Sabe, Assim Munir está em Teherã hoje, neste exato momento, literalmente neste exato momento. E eu tive a oportunidade de falar com alguém muito próximo de Assim Munir. E me disseram, em confidência, que Assim Munir e Trump falaram diretamente. That Assim Munir and Trump spoke directly. And Trump was almost... E Trump quase implorava a ele. Quando você estiver no Irã, se importaria de fazer isso por nós de novo? Ou seja, encontrar uma saída para nós. Agora vocês estão pedindo ao Paquistão que encontre uma saída para vocês e, ao mesmo tempo, estão ameaçando o Paquistão. Como isso vai funcionar, Sabrina? Faça isso fazer sentido para mim, porque eu sou um cara simples. Não entendo todas essas maquinações geopolíticas. E nossa audiência também não, embora seja composta por pessoas realmente inteligentes em todo o mundo. Pelo que eu vejo, isso é realmente estúpido. Dá para perceber que vocês estão ameaçando alguém e, ao mesmo tempo, pedindo favores a essa pessoa. And then you are also asking them for favors. É muito interessante o que está acontecendo nos bastidores, certo? Eles querem que você veja o mundo como um palco. Então, vão te passar informações que façam você pensar que os Estados Unidos estão vencendo e têm a vantagem. Mas, na verdade, não têm, certo? E algumas pessoas ainda caem nessa. Essa é a parte louca de tudo isso. Mas o que é mais interessante são as conversas que acontecem a portas fechadas. Aquelas às quais a imprensa não tem acesso. As informações que, em grande parte, são mantidas longe de nós, a menos que você tenha alguém lá dentro. Donald Trump está em puro e absoluto pânico. E também, antes que você perceba, agora é agosto, mas as eleições de meio de mandato vão chegar logo. Antes que você perceba, será novembro. E a ideia é que o que temos ouvido é que, sabe, o Irã está preparado. Está preparado para arrastar isso até as eleições de meio de mandato. E eu acho que, sabe, o governo Trump, no fim das contas, também tem analisado essa possibilidade. Mas eles sabem que realmente não tem outras cartas para jogar. E agora estão fazendo ameaças a outros países que fazem, sabe, negócios com o Irã. E isso simplesmente vai fracassar de forma enorme. Não vai funcionar. Agora, vou dizer uma coisa. Acho que eles têm essa ideia na cabeça de que, já que não conseguem vencê-los na cá, e acho que eles acreditam que, ao implementar essas sanções, em algum momento, esperam que os cidadãos iranianos, os civis, fiquem revoltados com os preços altos. Certo. Então sabe-se que sanções matam pessoas. O custo dos remédios aumenta, o custo dos alimentos vai aumentar. Acho que eles esperam que os cidadãos iranianos, os civis, fiquem tão chateados e tão revoltados com o alto custo de vida que acabem se levantando contra a guarda revolucionária e tentem derrubar o governo. Não acho que isso vá acontecer. E acho que na cabeça deles do governo Trump, eles realmente têm esse sonho de que ainda vamos conseguir fazer o povo se voltar contra eles. Bem, como isso funcionou? Sabe, a primeira tentativa disso, assassinar o Ayatollah Khamenei.
E mesmo assim, você vê todos eles comparecendo ao funeral dele. Não acho que isso vá funcionar. Mas aqui está o que acho que eles podem fazer. Acho que os Estados Unidos podem, é claro, trabalhar com Israel para fazer algo parecido. Podem ter pessoas infiltradas no Irã, iniciando mais desses protestos, para fazer parecer que o povo está se revoltando contra o governo por causa das sanções e assim por diante, e que quer a saída da liderança. Acho que essa é a propaganda que eles provavelmente vão tentar divulgar, pelo menos no ciclo de notícias do Ocidente. E vão dizer, certo, esta é a nossa chance de tirar completamente esse regime e instalar um fantoche do Ocidente. Mas eu simplesmente não acho que isso vá funcionar. Os Estados Unidos conseguiram fazer isso com outros países com bastante sucesso. Mas desta vez, o Irã é muito resistente. E, de novo, é como se o Irã estivesse sempre um passo à frente dos Estados Unidos. Eles já sabem o que acreditam que os Estados Unidos vão tentar fazer. E conseguem perceber isso ao olhar para a história. Então eu acho que o Irã estava preparado para isso. Eles já anunciaram que se os Estados Unidos levassem essas sanções adiante, atacariam a infraestrutura econômica de empresas americanas que também estão naquela região. Isso incluiria Google, Microsoft e assim por diante. Isso também prejudicaria empregos iranianos. E eu não acho que eles estejam blefando sobre isso. Uma coisa é atacar aquelas bases e os navios dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já vêm lidando com isso. Mas quando eles começam a atacar o capital e a ir atrás das empresas, eu não acho que esses CEOs vão ficar muito felizes. Não acho que Bill Gates vai ficar muito feliz. Não acho que Sergey Brin vai ficar muito feliz. Então são coisas assim. Eles sabem que, para deixar claro o seu ponto, tudo o que realmente precisam fazer é desestabilizar o capital e atingir de volta essa classe de bilionários. Então acho que é nisso que muita coisa pode acabar se resumindo. Mas no fim das contas, essa coletiva de imprensa do Scott Bessent, para mim, transmite desespero, porque eles não conseguem derrotá-los militarmente. Então estão tentando recorrer às sanções. E eu gostaria de lembrar a todos que os Estados Unidos já impõem sanções à Rússia e a economia russa não está paralisada por causa dessas sanções. Então, acho que o que vamos ver acontecer aqui é que o dólar americano, que como eu já noticiei há mais de uma semana, já perdeu algo como 30% a mais do seu valor. Ele não vale nem de longe o que valia lá nos anos 70. Também vem caindo acentuadamente desde a crise imobiliária de 2008. O dólar americano vai sofrer um golpe e vai valer cada vez menos. Bem, Sabrina, posso trazer informações adicionais de dentro, e são as seguintes. O Paquistão, como todo mundo sabe, tem 6 rotas de acesso ao Irã, 6 rotas diferentes, e uma delas é o porto de Gwadar, que é enorme, o maior porto de águas profundas do mundo. O maior foi construído pelos chineses. E navios gigantes do mundo inteiro vão até lá, descarregam suas cargas e no dia seguinte, elas seguem por terra para o Irã. Existem 6 rotas desse tipo. E o Paquistão misdem boors. En de skinja no graniden de Machmorthio coming to with Wizestafko. Maya Brim score. They're going to open up more corridors. I mean, obviously, Pakistan is not taking this seriously. Quero dizer, obviamente, o Paquistão não está levando isso a sério de forma alguma. E a razão disso é que a China está firmemente ao lado do Paquistão. Quero dizer, excluir o Irã do sistema do dólar é excluir o Irã de algo do qual ele já está excluído há 47 anos. E o Irã não negocia mais em dólares. O Irã não depende mais do sistema bancário americano. O Irã vem negociando em sua própria moeda, no sistema de escambo. E os russos vêm fazendo isso com o Irã há mais de, 4 décadas. Então eu não faço ideia do que nada disso significa. Isso realmente é estúpido no mais alto grau. Quer dizer, mais do que estúpido, eu diria. E o que realmente torna tudo isso completamente incompreensível é que eu sei com absoluta certeza, porque eu ouvi isso da fonte.
E acredito que isso vai se tornar público em 1 ou 2 dias, talvez 3, que Trump está ao telefone, ligando para Asim Munir e dizendo: meu marechal de campo favorito, você faria esse favor para mim? Você já vai ao Irã para convidar o Irã a se tornar membro do Pacto Maca, sabe? Que está abrindo o Irã para outros caminhos, para relações geopolíticas que vão torná-lo cada vez mais forte. Paquistão, Turquia, Arábia Saudita e agora Irã. E você pediria a eles, por favor, sabe? Vamos voltar a ser amigos? Vamos voltar atrás? Podemos ser amigos de novo? Quer dizer, é isso mesmo que Trump está pedindo. É tão estúpido. Sabe o que também é interessante? Donald Trump ainda não fez nenhuma declaração pública sobre aquele convite ao Irã para um pacto de defesa. Ele tem ficado muito calado sobre isso. E acho isso muito curioso. Sabe, por que não dizer alguma coisa? Irã, vocês estão tentando isolar o Irã, e agora o Irã não está isolado. Sabe, tudo isso, eu sinto que tudo que isso fez foi deixar o Irã ainda mais forte. Porque agora, até a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita joga dos dois lados, mas a Arábia Saudita, o Paquistão e a Turquia, tudo isso. Eles teriam começado esse pacto de defesa se os Estados Unidos e Israel não tivessem atacado o Irã? Bom, claro que não, certo. Tudo isso foi obra de Donald Trump. E acho que o meu medo é que não importa quem se torne presidente em 2028, eu realmente acho que o governo Trump vai tentar destruir o máximo que puder, a ponto de ser mais difícil reparar as coisas. Não importa quem se torne presidente em 2028. Ele está arruinando relações com líderes no mundo inteiro. Toda essa situação com o Irã poderia ter sido completamente evitada. Há uma razão pela qual outros presidentes não seguiram esse caminho, embora alguns tenham considerado isso. Biden. Foi anunciado, depois que Trump venceu, que Biden também estava considerando atacar o Irã, certo? Então, muita coisa disso é pressão que vem do regime sionista. E, na verdade, não se trata dos protestos, não se trata dos civis no Irã, como se alguém realmente devesse acreditar que o governo dos Estados Unidos se importa com civis em qualquer outro lugar. Quero dizer, vamos lá, pensemos nisso por um segundo. Então, não se trata disso. Eles estão atendendo aos interesses do regime sionista. E o grande problema para Israel é que o Irã está no caminho, porque eles são a resistência. E acho que a ideia é que, se conseguirem eliminar o Irã, promover uma mudança de regime lá, então também poderão acabar com Ansar Allah. Não terão que se preocupar com eles. E aí sentem que, bem, não teremos que nos preocupar com o Hamas ou algo do tipo. Mas isso provou ser muito mais difícil do que eles achavam que seria. Nos bastidores, Donald Trump não está demonstrando o mesmo tipo de força que mostra diante das câmeras ou nessas coletivas de imprensa. E várias coisas estão, aos poucos, mas com certeza, vazando sobre qual tem sido o temperamento dele nos bastidores durante essas conversas acaloradas. Sabe, em certo momento, querendo usar armas nucleares. Decisões simplesmente irracionais, a ponto de precisarem dizer a ele, não, isso é absolutamente insano. Ele perdeu e não sabe simplesmente admitir que não há vitória nessa situação. E também ouço pessoas dizendo, bem, ele deveria simplesmente vir a público e dizer, ei, nós vencemos deles. Acabou. Mas o problema é que informação demais vazou. Esse tempo todo vocês vêm dizendo que a marinha deles foi destruída, que eles não têm força aérea, que está tudo destruído, mas eles continuam realizando ataques. E além disso, J.D. Vance esteve recentemente no Maine e em outros lugares e também levantou esse assunto. Ele falou sobre como não podemos deixar que eles tenham uma arma nuclear. Então, se Donald Trump agora se afastar disso e disser que vencemos, ou seja, lá o que for, o sentimento do público será bom. E a arma nuclear? É como, sabe? Quero dizer, eles mesmos cavaram essa cova e ninguém vai conseguir tirá-los dela. They dug the hole and they keep digging it
Eles cavaram o buraco e continuam cavando cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. Bem, no que diz respeito às notícias, Sabrina, nós noticiamos neste canal e também foi noticiado em outros lugares que no fim de semana, há alguns dias, ele estava em Camp David, estava fazendo sua grande conferência com o pessoal militar dele, blá 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 e tudo mais. E em certo momento ele disse, bem, por que não podemos simplesmente lançar uma bomba nuclear neles? E Dan Kane, sabe, o presidente do Estado-Maior Conjunto disse, não, senhor, não podemos fazer isso. Nem fale sobre isso. Quer dizer, é assim que ele é estúpido, porque não entende. Eu não faço ideia de como o público americano elegeu um criminoso vulgar, estúpido, idiota. Essa combinação, literalmente. Um idiota estúpido. Bem, há uma. É verdade. Mas a imprensa também está ajudando nisso, certo? Não sei se você viu a carta publicada pelo The Guardian. Pelo que parece, esses acadêmicos assinaram essa carta. Mas agora alguns deles estão contestando isso. E claro, um prisioneiro político, o próprio Mumia Abu-Jamal, teve sua assinatura colocada nessa carta e seus representantes estão dizendo que ele não assinou isso. Essa carta no The Guardian basicamente diz que estamos defendendo os prisioneiros políticos do Irã. Eles basicamente estão chamando o povo iraniano de prisioneiro político, dizendo que está sendo mantido em cativeiro pelo IRGC, que não pode se movimentar livremente, que não pode falar e que não pode fazer todas essas coisas diferentes. Essa carta é realmente constrangedora. E isso está sendo atacado por várias vozes anti-guerra e anti-imperialistas na internet. E o que aconteceu é que, por causa da reação negativa que isso provocou, alguns desses acadêmicos fizeram declarações públicas dizendo que não assinaram essa carta. Mas o The Guardian publicou a carta e colocou as assinaturas deles nela. Agora, alguns deles, eu acho que estão mentindo. Acho que alguns realmente assinaram. Mas há outros que talvez não tenham assinado. Por exemplo, Angela Davis. O nome dela está lá. Embora não me surpreenderia se ela tivesse assinado, ela tem agido de forma estranha. Mas o ponto que estou tentando mostrar é que a imprensa também está trabalhando ativamente para prejudicar a reputação do Irã, para prejudicar a imagem do país no mundo todo. E essa carta é só mais um exemplo disso. E enquanto Donald Trump tenta entender como vamos derrotá-los se não conseguimos derrotá-los no campo de batalha, e o que fazemos para sair por cima nisso, ele conta com uma mídia enorme, a mídia corporativa, que também está trabalhando para divulgar essa mensagem contra o Irã. E o The Guardian tem sede no Reino Unido. Isso é importante porque sabemos que o Reino Unido vem reprimindo duramente, censurando vozes que têm criticado Israel. E a reação negativa a essa carta diz tudo o que você precisa saber. Então, ele tem a imprensa à sua disposição, também tentando divulgar essa mensagem para que as pessoas, imagino, apoiem a guerra contra o Irã. Mas muita gente não está caindo nessa. E isso é fraco no melhor dos casos. Só mostra o quanto eles estão desesperados. Bem, a imprensa, infelizmente, Sabrina, tem idade suficiente para lembrar dos tempos do Vietnã, voltando lá atrás, porque eu era estudante em Berkeley naquela época. Um estudante jovem, muito empenhado na paz mundial e em tudo isso. E eu via a imprensa. Westmoreland, você se lembra dele? O nome dele era General Westmoreland. A gente costumava chamá-lo de Desperdice Mais Terra. O tempo todo, todos os dias, sabe? Contagem de corpos. Quantas pessoas matamos? Quantas? Blá, blá, blá. Pontes eram destruídas, estradas eram destruídas. E isso continuava. E então, por fim, a bolha estourou. Mas hoje, graças a pessoas como você, como este canal, como outras pessoas na mídia independente, isso não está mais funcionando. Esse tipo de encenação não funciona mais. E o tempo todo, a gente consegue estourar essa bolha que eles criaram. Ninguém acredita nessa merda que eles divulgam. Ninguém acredita. E é por isso que a CNN e todos os outros veículos assim não têm mais a audiência que tinham antes, nem os índices de audiência que já tiveram.
E até mesmo essas audiências que ainda restam não acreditam de verdade no tipo de coisa que eles divulgam. Sabe, falando de capacidade nuclear, Trump tá falando em, sabe, bombardear o Irã com armas nucleares. Ele já vinha cogitando isso antes e, felizmente, isso foi barrado. Mas o Irã, nós noticiamos neste canal há uma semana porque temos, sabe, acesso a informações internas. O Irã decidiu enriquecer os 440 quilos de urânio que possui, de 60 para 90. O líder supremo deu o sinal de que vai fazer isso. Eu noticiei isso neste canal há cerca de uma semana e isso está acontecendo ativamente neste momento. Então, isso significa que eles têm urânio em grau militar. Antes, eles tinham dito que não seguiriam por esse caminho, que não chegariam a esse ponto, que não tinham interesse nisso. Mas Trump conseguiu provocar isso agora. Portanto, a decisão de passar daí para uma bomba nuclear é uma decisão de um dia. Esse é o limiar em que o Irã se encontra hoje. Então, se o Irã, se esse cara continuar pressionando, eles vão fazer algumas coisas. Nós já noticiamos isso antes, e podemos confirmar que é de fato o caso. Eles vão sair do TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, e vão demonstrar que têm capacidade de possuir uma arma nuclear detonando o urânio enriquecido que têm. Eles são pessoas muito inteligentes, são capazes de fazer isso. Eles não iam fazer isso. Mataram o Ayatollah, que dizia não, não façam isso. E agora o filho dele, sabe, não está vinculado ao que o pai disse. Então foi isso que Trump conseguiu. Essa é a realização dele. Isso não existia antes. Eles basicamente justificaram que o Irã tem uma arma nuclear. Porque se o Irã tivesse uma arma nuclear, bem, então os Estados Unidos teriam de agir com civilidade em relação a eles, certo? Não poderiam. Isso muda o jogo. Sabe, há um motivo para os Estados Unidos não tentarem cutucar a onça com vara curta com a Coreia do Norte, certo? Eles precisam ser mais cautelosos. Mas como os Estados Unidos e Israel decidiram atacar o Irã primeiro, e sabe, mataram crianças no Irã, e não apenas as menininhas na escola. Max Blumenthal também relatou isso quando estava lá no Irã. Estamos falando também de prédios residenciais, onde civis foram mortos. Então, eles justificaram que o Irã tem uma arma nuclear. E, sinceramente, eu disse, neste momento, não dá para culpá-lo se ele seguir nessa direção. Porque a realidade é, o que o Irã deveria fazer? Ficar parado e deixar o Ocidente castigá-lo? Ficar esperando Israel atacá-lo de novo? Ou se infiltrar no país outra vez, mandando pessoas para fazer parecer que é o povo iraniano que está se levantando? E o que eles deveriam fazer? Só ficar parados? Eles mataram civis e o Irã estava literalmente cuidando da própria vida. Então, e há esse aspecto. E também não podemos esquecer do Ansar Allah, que você sabe, está tendo seu próprio vai e vem com a Arábia Saudita neste momento. Quero dizer, Trump e Netanyahu desencadearam um desastre na região, junto com tudo isso. E também quero lembrar a todos que a situação em Gaza continua. Os palestinos ainda estão sendo levados em massa para esse novo acampamento, que basicamente é outra prisão a céu aberto, num espaço menor do que antes. E estão recebendo sinal verde para acabar com todos eles, esse tipo de coisa. Jared Kushner, e quero lembrar a todos que ele não é funcionário do governo, disse isso publicamente a um repórter. Se o Hamas não for completamente desarmado, então Israel tem permissão para entrar e acabar com todos eles. Isso veio de Jared Kushner. Esse cara não faz parte do governo. That came from Jared Kushner. This guy is not a member of government. And so there's so much that's happening. E há tanta coisa acontecendo ali, sabe, no Oriente Médio. E eu sinto que Trump e Netanyahu agravaram uma situação que já era desastrosa. E o Irã não vai recuar. Então as pessoas precisam lembrar que o Irã tem um exército. A razão pela qual eles não querem que exista um Estado palestino é porque quando você é um Estado, pode ter um exército. Então é preciso lembrar que Gaza não tem um Estado. Assim, o Hamas é como se fosse o exército deles. É absurdo, é loucura. Vai ser interessante ver para onde as coisas vão daqui em diante. Mas pelo que eu li,
eles estão preparados para arrastar isso até novembro. E se você reparar, quando foi a última vez que os Estados Unidos atacaram o Irã? When was the last time the US struck Iran? Há cerca de 2 semanas. Sim. So they have basically shot their wad in Então eles basicamente já gastaram toda a munição. Não tem mais nada para disparar. Quer dizer, na verdade, eles não têm com o que disparar. Acabou. Acabou. O Abraham Lincoln, sabe? Dê uma olhada nisso, seguindo mancando para sabe-se lá onde. É ridículo, Sabrina. Eu nem consigo compreender essa loucura. Bem, quero compartilhar com você mais uma informação que recebemos ontem. O príncipe herdeiro do Bahrein, onde está sediada a Quinta Frota. A enorme Quinta Frota está sediada lá. A base está basicamente destruída, então já não pode ser usada de verdade, a base dos Estados Unidos, por causa de todos os mísseis iranianos que atingiram o local. Because of all the Iranian missiles that have landed there. The Crown Prince has been negotiating with the Pakistani. O príncipe herdeiro passou o dia inteiro de ontem, domingo, negociando com o vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Paquistão a entrada nessa aliança militar entre a Arábia Saudita e o Paquistão. Não se trata do Pacto de Meca, mas de uma aliança militar que o Paquistão tem com a Arábia Saudita. Então você consegue imaginar o impacto disso em toda a região, quando seu suposto maior aliado na região, onde está sediada a sua Quinta Frota, já não confia mais em você e está, na verdade, procurando o Paquistão para garantir sua segurança? Eles passaram o dia inteiro de ontem nisso. Há uma razão muito forte para acreditar que vão ser aceitos. E talvez dentro de uma semana ou 10 dias esse anúncio seja feito. Então, quero dizer, veja o que Trump conseguiu. Ele mexeu no vespeiro. Trump has accomplished. He has stirred the pot. Yep. If that happens, Sim. the US is done. Se isso acontecer, os Estados Unidos estarão acabados. Se isso acontecer, se o Irã entrar nessa aliança e assinar esse pacto de defesa, os Estados Unidos e Israel estarão acabados. The US and Israel are done. And that is likely to E isso provavelmente vai acontecer em questão de, se não semanas, talvez um mês, talvez 2 meses. Mas o trem está seguindo nessa direção. train is moving in that direction. And so, Então é isso. again, it's like these attacks didn't make Mais uma vez, é como se esses ataques não tivessem enfraquecido o Irã. Eles o fortaleceram. E muita coisa disso, sabe, poderia ter sido evitada. E eu queria ser uma mosca na parede durante algumas daquelas conversas na sala de situação, porque é simplesmente risível que eles possam mentir tão descaradamente para o povo americano, como se a gente não pudesse ver com os próprios olhos. Como podem continuar nos dizendo que eles não têm marinha, não têm aeronaves, quando a gente os vê disparando armas, sabe, usando a marinha deles e usando tipo a força aérea deles? Para mim é risível. Mas sabe o que é interessante? Algumas pessoas ainda vão ficar ali e acreditar nisso, porque Donald Trump disse que é assim, e porque ele disse a elas que tudo é notícia falsa. Então acreditem no que ele diz e não acreditem no que as notícias mostram. what he says and don't believe what the news shows you. But there's videos everywhere on Telegram, Mas há vídeos por toda parte, no Telegram e no Twitter. Sabe, nas redes sociais vimos bastante coisa disso. E acho que isso realmente vai mudar a ordem das coisas. Porque agora chegamos ao ponto em que quando falamos do mundo multipolar, bem, como isso se parece nesse momento? O que eu vejo é que isso não inclui os Estados Unidos, porque os Estados Unidos querem ter esse domínio global e não querem trabalhar lado a lado com países como Irã, Rússia e China, da forma como deveriam. Eles querem ter a vantagem. Então, o que eu vejo e prevejo não é o Irã sendo isolado no cenário mundial. Eu prevejo que os Estados Unidos serão o país que eventualmente vai acabar isolado no cenário mundial. That eventually will become isolated on the world stage. And I think it's only a matter of time. E eu acho que é só uma questão de tempo. E veja as tarifas que eles acabaram de anunciar contra o Canadá. Tarifas de 50% sobre o Canadá. De novo, nós não fabricamos as coisas aqui. Muitos dos materiais não são produzidos aqui. Nós os recebemos de outros países. Se você já levou seu carro a uma oficina, sabe que muitas peças automotivas vêm do México. Quer dizer, está em toda parte. Então, não temos o tipo de Donald Trump finge que temos. Nós precisamos desses outros países.
E também não esqueça, quando se trata da China, nós recebemos da China esses minerais de terras raras para fabricar armas aqui nos Estados Unidos. Então, eles podem tentar pressionar a China, se quiserem, porque ela faz negócios com o Irã. Mas a realidade é que se a China cortar o fornecimento desses minerais de terras raras, acabou. Acabou para os Estados Unidos. E isso é algo que eles simplesmente não querem admitir publicamente. Mas nós precisamos deles. Precisamos da China. Precisamos, sim, desses outros países, da Rússia e por aí vai, para manter o comércio funcionando aqui nos Estados Unidos. Agora, se fôssemos um daqueles países que produzem e fabricam muitas coisas aqui, então seria possível argumentar a favor disso. Mas não somos. Então, fingir que não dependemos desses países é risível, na melhor das hipóteses, eu acho. E qualquer pessoa com cérebro, eu acho, consegue ver o que realmente está acontecendo aqui. Bem, a China, de fato, impôs uma restrição à exportação de minerais de terras raras. Então, não são só as armas que não podem ser fabricadas. Muitos dos chips mais avançados também não podem ser produzidos, porque precisam desses minerais de terras raras que vêm da China. Então, não faço ideia de quem esse cara está tentando impressionar. Mas sabe, isso me lembra, Sabrina, a situação do Vietnã, que, é claro, foi um desastre total. E mesmo no auge do desastre, havia 25% das pessoas neste país que apoiavam Nixon. Então, quero dizer, você sempre vai ter esses 25%. Então, acho que esses caras, sejam eles quem forem, você nunca vai alcançá-los. Mas o resto de nós sabe que porra está acontecendo. O resto de nós sabe qual é a situação. E numa época como esta, de mídia independente como a que nós fazemos, e é por isso que a fazemos, é realmente impossível continuar enganando todo mundo. Isso simplesmente não vai funcionar. Não, não é. E vou acrescentar o seguinte. Acho que os dias em que os Estados Unidos simplesmente saíam por aí impondo sua energia de intimidação, sabe, estão ficando cada vez mais raros. E não se trata apenas de China, Rússia e Irã. Não esqueça que a Espanha disse não aos Estados Unidos. Sim, mas Quer dizer, isso diz muita coisa. A Turquia é membro da OTAN e aderiu a esse pacto de defesa com a Arábia Saudita e o Paquistão. Quer dizer, sabe, em algum momento esses líderes, e eu esperava que isso acontecesse em algum momento, precisavam pensar, uau, temos que cuidar do nosso povo aqui, isso é loucura, e se eles vierem nos atacarem? Eu esperava que em algum momento isso acontecesse, que eles acordassem e percebessem que talvez não possam, nem devam, depender do Ocidente e dos Estados Unidos da forma como pensavam. Sabe, talvez realmente precisemos proteger nossa infraestrutura, nosso povo aqui no nosso país. Os Estados Unidos e Israel são uma loucura. Não há como saber se eles não vão atrás de nós. E agora também há membros do gabinete de Benjamin Netanyahu dizendo que a Turquia é a próxima. Quero dizer, o que as pessoas esperam que a Turquia faça? Eles também precisam se proteger. E eu acho que Erdogan poderia ter feito muito mais, porque, pelo que entendo, ele ainda mantém relações comerciais com Israel. Acho que eles deveriam cortar completamente os vínculos com Israel. Mas eles estão começando a perceber que também não estão seguros. É um bom alerta para eles. E acho que, sabe, isso não está indo do jeito que Trump achava que iria. As pessoas não estão abandonando o Irã como se pensava. Agora, alguns desses países, que na minha opinião, podem se afastar disso depois daquele anúncio sobre as sanções, os Emirados Árabes Unidos provavelmente são um deles. Eles podem se afastar. Tendem a ceder muito facilmente aos Estados Unidos, então vou ficar de olho nisso. Mas quero dizer, de novo, eles têm todos esses outros países com os quais ainda fazem negócios. E acho que o Irã provavelmente viu esse anúncio e riu. E sim, eu levo a palavra deles a sério. Quando dizem que atacariam a infraestrutura econômica, acho que de fato vão fazer isso.
There's a lot that Iran can do. The escalation O Irã brought pode fazer muita coisa. A escalada está nas mãos do Irã, Sabrina. Não está nas mãos do Trump. O que o Trump pode fazer? A única coisa que resta a ele é jogar algumas bombas nucleares sobre o Irã. E ninguém vai permitir que ele faça isso, felizmente. Mas o Irã pode fazer um monte de coisas. Pode sair do TNP. Pode detonar um dispositivo nuclear. Pode atacar os navios. Quer dizer, todos os navios que estão naquela região são um alvo enorme. Bem fácil. Como é que nenhum deles sequer tentou entrar no Estreito de Hormuz? Se os Estados Unidos são tão poderosos assim, se Trump continua enchendo o mundo de conversa fiada, dizendo, o Estreito de Hormuz está aberto e nós estamos no controle, então tá. Por que nenhum dos seus navios de guerra tentou passar por lá? Nenhum. Eles não conseguem nem cuidar dos soldados naqueles navios da Marinha. Quero dizer, Pete Hegseth tentou esconder isso, mas acabou vindo à tona de qualquer jeito, certo? O motivo de aqueles soldados estarem lidando com pouca comida no USS Abraham Lincoln, comida mofada, sim, comida mofada e falta de alimentos, é que o Irã atacou a base de onde eles recebem a comida e os suprimentos. Sim. E é tipo, tá bom, vocês esperavam que as pessoas não descobrissem isso em algum momento? Então eles tentaram esconder, mas essa informação vazou. E no fim das contas, há um limite para o que eles podem fazer. Eu digo o seguinte, sinto que a cada semana estou vendo mais pessoas se afastarem do governo Trump. E estou incluindo pessoas que votaram nele, algumas que votaram nele 3 vezes. Então, mais pessoas estão se afastando e dizendo, uau, isso não era o que eu esperava, sabe, quando eu apoiei ou algo assim. Mas acho que isso precisava acontecer. Acho que as pessoas precisavam vê-lo pelo que ele realmente é. E não é só ele. Acho que isso está abrindo os olhos de muita gente para o império e para quem realmente sabe, está no comando, por assim dizer. E as pessoas estão começando a ver que muitos desses políticos são meros fantoches e que a classe dos doadores e essas elites é que realmente estão no comando. Então as pessoas têm que lembrar que Israel também é apoiado pela classe Epstein. Eles apoiam o projeto de Israel. Portanto, Israel em si não pode existir sem o dinheiro que entra para mantê-lo lá. Se esse dinheiro não existisse, Israel não? Isso nem seria uma questão. Mas é apoiado pelo establishment. E é assim que consegue fazer o que vem fazendo. Nós estávamos doando quanto? 3,8 bilhões de dólares que estávamos dando a eles todos os anos. Quero dizer, nós temos nossos próprios problemas aqui nos Estados Unidos. Então eu vejo Israel como uma base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, que está basicamente ali para garantir que os interesses ocidentais continuem dominantes e mantenham algum tipo de controle. E o plano sempre foi basicamente tomar toda aquela região. E isso incluiria, e eu também alertaria o Egito, porque não vejo eles parando por aí. Parte do Egito estava incluída naquele projeto do Grande Israel. Então, se eu fosse o Egito, entraria em contato com alguns dos outros países que estão formando esses pactos e tentaria, não sei, ver se consigo entrar em algum deles também. Porque vocês também não estão seguros. Bem, o Egito fez um pedido para aderir ao Pacto de Meca, e isso está sendo considerado. Foi anunciado por Erdogan e também por Assim Munir, o marechal de campo do Paquistão. Também foi anunciado pelo príncipe herdeiro MBS que eles estão considerando incluir o Egito. Você consegue imaginar a força desse pacto com Irã, Egito, Paquistão, Arábia Saudita e Bangladesh? Quer dizer, isso foi uma grande notícia. Bangladesh quer aderir, mesmo não estando nem na região. E foi bem recebido. Sabe, pediram que apresentasse um pedido de adesão ao pacto. Bangladesh é um país grande, quer dizer, quase 300 milhões de pessoas, muita gente lá com muita influência. Então Bangladesh vai aderir, todos esses outros países vão aderir. E onde isso deixa os Estados Unidos? Deixa de fora. Ninguém vai desfazer isso. Tipo, Trump trouxe tudo até este momento.
Ninguém vai desfazer isso, independentemente de quem se torne presidente em 2028. Não vejo esses países abandonando esse pacto. Não, o trem já começou a andar e esse é um movimento inexorável. E foi isso que Trump conseguiu. Bom, Sabrina, muito obrigado por emprestar sua voz tão erudita, sua análise tão profunda, sua perspectiva diferente a tudo o que fazemos aqui neste canal. Ele cresceu significativamente. Tivemos 7,5 milhões de visualizações em menos de 6 semanas. Quero dizer, é extraordinário. Então, muito obrigado por fazer parte disso conosco. E muito obrigado por nos permitir usar sua análise profunda, que é muito bem-vinda pelo nosso público global. Se você gosta do que fazemos, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se. Torne-se membro pagante. Apoie-nos indo ao nosso canal no Substack e por $5 por mês entregaremos isso 2 vezes por semana na sua caixa de entrada. E por favor, vá se inscrever no canal da Sabrina. Ela tem um canal fantástico que também continua crescendo. Quero dizer, você já tem mais de 500 mil de inscritos agora, certo? Quase. Já passamos de 400 mil, mas sim, estamos crescendo muito bem. Fantástico. Fantástico, porque você traz uma voz diferente, uma perspectiva diferente que as pessoas não encontram em nenhum outro lugar. Quer dizer, uma perspectiva com a qual elas conseguem se identificar. Obrigado. É assim que eu vejo. Não importa o que você diga. Se as pessoas não se identificarem com isso, não serve para nada. E pela forma como você apresenta, elas se identificam. Então, muito obrigado por emprestar sua voz aqui. Quer dizer alguma coisa para encerrar? É só me procurar no YouTube. Meu canal é Savvy Sabs. Bem, muito obrigado. Vejo você na próxima semana e agradeço muito. E muito obrigado pela sua voz.